A viagem para a Terra Prometida tinha tudo para ser uma aventura incrível, mas, para a nação de Israel, ela se transformou em algo, bem, totalmente diferente do esperado. Hoje a gente vai mergulhar no quarto livro da Bíblia, Números. É uma história que começa cheia de esperança lá no Monte Sinai, mas que de repente toma um rumo bem sombrio e misterioso. E aqui está a grande pergunta que define esse livro. Uma viagem que era para durar algumas semanas se arrasta por 4 décadas. O que pode ter acontecido de tão grave para gerar uma consequência tão pesada? É esse mistério que a gente vai desvendar juntos. E olha, não estamos falando de um grupinho de viajantes não, a escala aqui é gigantesca. Mais de 2 milhões de pessoas. Já pararam para pensar na logística de mover uma cidade inteira, o maior acampamento que o mundo já viu, no meio de um deserto que não perdoa? É muita gente. Mas antes de dar o primeiro passo, teve um tempo de organização intensa. A jornada começa com ordem, com estrutura. Lá no Monte Sinai, Deus estabelece um plano, e a primeira coisa é um censo para contar todo mundo. E é daí, claro, que vem o nome do livro, Números. E essa organização não era só por logística, não. Ela era cheia de significado. Dá uma olhada na estrutura. Bem no centro de tudo ficava o tabernáculo, que era tipo um templo móvel, onde a presença de Deus habitava. Ao redor dele, os sacerdotes e levitas. E mais por fora, as 12 tribos. A mensagem era visual e muito clara. A presença de Deus era o coração que pulsava no centro da nação. Com toda essa organização divina, era de se esperar um começo tranquilo, né? Pois é, só que não. A jornada mal começa e a ordem já dá lugar ao caos. A pergunta que não quer calar é: por que tanta reclamação? O que deu tão errado tão rápido? As queixas se tornaram a trilha sonora do deserto. Fome, sede, mas o mais chocante foi quando o povo começou a sentir saudade da escravidão no Egito. Pelo menos lá, eles diziam, tinha comida garantida. Essa insatisfação se espalhou que nem fogo, a ponto da liderança de Moisés ser desafiada pelos próprios irmãos, Miriam e Arão. Parece que a liberdade estava se mostrando mais difícil do que a servidão. E toda essa tensão acumulada nos leva ao momento decisivo, o ponto de virada. Bem ali, na fronteira da Terra Prometida. Um único episódio de falta de fé mudaria o destino de uma geração inteira. O plano parecia simples. Moisés envia 2 espias, um de cada tribo, para dar uma olhada na terra. Eles voltam, apresentam o que viram e então o povo reage. E é nessa reação que tudo desmorona. E aqui a gente vê o conflito em 2 visões. A terra era ótima, exatamente como Deus tinha prometido. Mas 10 dos espiões só conseguiam enxergar os gigantes, o tamanho dos inimigos. O relatório deles foi puro medo. É impossível, a gente não vai conseguir. Apenas 2, Josué e Caleb, olharam com os olhos da fé. Com Deus a gente pode. 2 visões completamente opostas da mesma realidade. A questão era em qual delas o povo ia acreditar. O ponto crucial é este. O povo escolheu acreditar no relatório do medo. A reação foi tão extrema que eles planejaram um motim. Sabe para quê? Para nomear um novo líder e voltar para a escravidão no Egito. Eles basicamente rejeitaram o plano de Deus por completo. A resposta de Deus foi direta. Ele deu ao povo o que eles queriam, não entrar na terra. A geração que se rebelou, todo mundo com 20 anos ou mais, foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos até que o último deles morresse. Só os filhos deles é que herdariam a promessa. E numa reviravolta bem trágica, nem mesmo Moisés escapou desse destino. Mais pra frente, num momento de frustração, ele desobedece a Deus batendo numa rocha em vez de só falar com ela. E por causa desse ato, ele também foi proibido de entrar na Terra Prometida, dividindo o destino da geração que ele liderou. Mas olha só, a história de Números seria só uma tragédia se parasse por aí. No meio de todo esse caos humano, um tema ainda mais poderoso aparece: a fidelidade inabalável de Deus à sua aliança. Uma das histórias mais peculiares ilustra isso perfeitamente. Depois de mais uma rebelião, Deus envia serpentes venenosas como juízo. Mas, quando o povo se arrepende, Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze num poste. Quem olhasse para ela com fé seria curado. O próprio instrumento do juízo de Deus vira a fonte da salvação. É impressionante. E a fidelidade de Deus se manifesta de formas muito inesperadas. Em certo momento, um rei inimigo, com medo de Israel, contrata um profeta pagão chamado Balaão. A missão dele era uma só: amaldiçoar o povo de Deus. Era uma ameaça que os israelitas nem sonhavam que estava acontecendo. O resultado é surpreendente. 3 vezes o Balaão tenta amaldiçoar Israel, mas toda vez que ele abre a boca só consegue abençoar o povo. Enquanto eles estavam lá no acampamento reclamando sem saber de nada, Deus estava agindo nos bastidores, protegendo eles e garantindo a sua promessa.
Finalmente, os 40 anos chegam ao fim. A geração rebelde se foi. Uma nova geração que cresceu e foi forjada no deserto agora está ali, de novo, na fronteira da Terra Prometida. Eles estão prontos para entrar. Mas quais lições essa longa jornada deixou? E aqui a gente vê um milagre silencioso. Um segundo censo é feito e o número de homens prontos para a guerra é quase idêntico ao de 40 anos antes. Pensa bem nisso. Uma nação inteira passou 40 anos no deserto, uma geração inteira morreu. Mas a nação foi preservada. A força deles continuou intacta. A história de Números se tornou um alerta poderoso. Ela ensina sobre o perigo fatal da incredulidade, as consequências graves da rebeldia e, por outro lado, a recompensa da fidelidade, como a gente viu com Josué e Caleb, os únicos daquela geração que entraram na terra. No fim, a peregrinação de Israel no deserto é um espelho de muitas jornadas da vida. É uma história sobre como é difícil manter a fé durante uma caminhada longa e cheia de perrengues. E a pergunta que ecoa através do tempo é: nas nossas próprias longas jornadas, quando os desafios parecem gigantes, de que forma a nossa fidelidade é testada?